No vídeo de hoje eu vim trazer uma comparação sobre dois ETFs que são muito comprados por brasileiros, o VOO e o QQQ. Então fica até o final do vídeo para você ver os detalhes. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. O VOO e o QQQ são ETFs lá da Bolsa Americana. O VOO ele é um ETF que ele compra o índice S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas da Bolsa Americana como um todo. Já o QQQ ele é um ETF mais restrito. Por quê? Porque ele é o ETF que segue o índice Nasdaq 100. Esse ETF, esse índice Nasdaq 100, ele é um índice que ele vai lá e compra as 100 maiores empresas da Bolsa da Nasdaq e ele ainda exclui as financeiras. Acontece que essa bolsa Nasdaq, ela surgiu ali por volta do ano 2000, certo? E foi a época do boom das empresas de tecnologia. Então várias empresas de tecnologia iam para essa bolsa de valores específico, a Nasdaq, e abriam seu capital lá. Então eles criaram esse ETF Nasdaq 100, pega as 100 maiores empresas dessa bolsa específica. Por isso que ele é um ETF um pouco mais restrito. Ele tem grandes empresas ali dentro, mas ele é mais restrito. E ele ainda tem na regra dele que ele exclui empresas financeiras, então aí diminui ainda mais, ele se torna um ETF extremamente concentrado em tecnologia. Mas hoje eu vou trazer maiores detalhes e comparar os dois aqui de lado a lado para você ver qual que seria o melhor para encaixar numa carteira aí. Lembrando que este vídeo aqui não é recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Bom, primeiro eu vou falar um pouco do VOO. Ele existe desde o ano de 2010, ele é um pouco mais novo do que o QQQ. Ele custa em torno de $500 a cota. Aqui você pode perceber que ele teve uma valorização nos últimos anos aqui de 400%, né? No período todo que ele existe uma valorização aqui de 400%. A taxa do VOO, ela é uma taxa muito barata, acho que é a taxa mais barata que eu já vi na Bolsa Americana, que é de 0,03%. Realmente, em questão de custos de operação, esse ETF é o ETF mais barato que você vai achar na Bolsa Americana. A gente pode perceber um pouco da composição dele aqui, que ele tem aqui 32% em tecnologia. Ele é um ETF que ele é um pouco concentrado em tecnologia, mas ele tem outros setores também. A gente pode perceber aqui que ele tem consumo, ele tem a parte de financeiro, ele tem comunicação, ele vai ter a parte de healthcare, entre outros aqui. Apesar desse ETF comprar as 500 maiores empresas lá da Bolsa Americana, a gente pode perceber aqui que ele tem uma concentração em algumas empresas de tecnologia também. As 10 maiores posições vai ter Apple com 7%, Nvidia com 6%, Microsoft com 6%, Amazon com 4%, a Meta com 2%. Então a gente pode perceber aqui que as 10 maiores posições, as primeiras aqui, elas têm uma leve concentração que é um pouco alta para a questão de ETFs também. Mas ainda assim a gente está falando que dentro desse mesmo ETF tem as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Agora, dando uma olhada aqui no QQQ, ele é um ETF que o custo de operação dele é um pouco mais caro, ele é 0,2%. É um pouco mais caro do que o VOO. O QQQ ele já é mais antigo, ele existe aqui desde o ano de 1999, então desde que ele foi criado ele trouxe um retorno aí total de 800%, o retorno total desde que ele foi criado aqui em dólar. Então atualmente ele está custando aqui em torno dos $500 também. Apesar do QQQ não ser um ETF voltado para a tecnologia, do objetivo dele não ser esse, ele é por consequência um ETF extremamente concentrado em setor de tecnologia. Eu puxei as 10 maiores posições dele aqui. Essas 10 maiores posições, elas são responsáveis por 50% de todo o patrimônio do ETF, tá bom? Então a gente pode perceber aqui que dá 51%. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Broadcom, Meta, Tesla, Google, entre outras aqui. Só tem uma empresa do top 10 do ETF aqui que não é de tecnologia, que é acústico. Então por isso que ele é um ETF extremamente concentrado, parte de 50% dele aqui. Se a gente for pensar em valorização total, o VOO nos últimos 10 anos, considerando já o reinvestimento dos dividendos que ele paga, $1.000 teriam virado $3.528. Já aqui o QQQ, nos últimos 10 anos, já considerando o reinvestimento dos dividendos, se você tivesse investido $1.000, ele teria virado 5.486 em dólares. Obviamente que aqui eu não estou considerando a valorização do câmbio, você ainda teria um ganho com o câmbio aqui com a diferença do real para o dólar nesses últimos 10 anos também.
Agora, uma outra questão aqui muito importante. Tem pessoas que têm os dois ETFs juntos na mesma carteira. Por que eu acho que você não precisa fazer isso? Você pode escolher entre um dos dois. Porque esses dois ETFs, ele tem muitas empresas repetidas ali dentro. Então, se você tiver os dois, você acaba comprando empresas repetidas. Esse site aqui, ETFRC, ele faz o overlap, ou seja, ele mostra a concentração de como que tá de você comparando dois ETFs. Eu coloquei os dois aqui para comparar. Ele dá em torno de 50%, 49% aqui de overlap, ou seja, de empresas que estão em um e empresas que também estão no outro. Então, se a gente for olhar aqui, ele fala que 84% das empresas que tem dentro do QQQ, elas também já estão dentro do VOO. Então, por isso que para mim não faria sentido você comprar os dois ETFs, faria sentido você escolher um dos dois. Agora, se eu fosse montar uma carteira com um desses dois ETFs, eu faria da seguinte forma. Eu tenho uma estratégia aqui no canal, que eu sigo ela. Eu faço o seguinte, eu escolho um ETF de base neutra amplo para ele ser o núcleo da carteira. Então ele entraria aqui nesses 50% de ações em geral. Eu escolheria um ETF de renda fixa, que iria ocupar 20% da carteira, e nesses outros 30% eu iria diversificar entre várias outras estratégias. Eu poderia ter ETFs de setores, ETFs de commodities, ou até ir comprar as empresas propriamente ditas, seguindo essa estratégia de alocação. Se eu fosse colocar o VOO aqui, como ele é um ETF que pega as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, ele já é um ETF por ser ali bem diversificado, eu colocaria ele aqui nessa parte do ações geral, aqui nessa parte em azul aqui. Agora, o QQQ, para eu colocar ele na carteira, o que eu faria? Como ele é um ETF que ele é restrito de uma bolsa específica, ele exclui financeiras e por consequência ele acaba sendo muito concentrado em empresas de tecnologia, eu colocaria ele dentro dos 30%. Se eu tivesse que escolher entre os dois, eu escolheria o VOO, porque ele já tem o QQQ inteiro quase praticamente dentro dele. Mas se eu fosse ter o QQQ, eu colocaria dentro desses 30% aqui, dentro da minha estratégia. Então aqui resumindo, se eu tivesse que escolher entre um desses dois ETFs, eu escolheria o VOO. Primeiro porque a taxa dele é mais barata. Segundo porque todas as empresas que tem lá dentro do QQQ, praticamente a maioria delas, tem dentro do VOO e eu ainda consigo pegar outros setores da Bolsa Americana que também crescem. Mas me conta aqui nos comentários, você tem algum desses dois ETFs? Você tem os dois na mesma carteira? No vídeo de hoje é só, deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.